Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Vamos falar então sobre um pouco sobre o bulbo, mostrar aqui a parte macro e micro dele, tá? Tentar dar uma ajuda aí, se ajudar alguém, já tô feliz, ok? Então, começando aqui com o bulbo, a gente vai ter essa vista anterior dele, tá? Ele é essa estrutura, ó. Aqui é o bulbo, aqui é a ponte, aqui é o mesencéfalo, e o limite inferior dele vai ser então ali o forame magno, tá? Ou pode ser também considerado o primeiro filamento radicular que sai ali do nervo de C1. Mas o forame magno ele é mais fácil, né? Então vamos pelo forame magno. Hã, já o limite superior aqui que vai delimitar o bulbo e a ponte vai ser esse sulco, ok? Que vai ser o sulco bulbo pontino. Sulco bulbo pontino delimitando o bulbo e a ponte. Outra estrutura interessante que a gente tem aqui são as pirâmides bulbares, tá? As pirâmides que são isso aqui, ó, tá? São as pirâmides. E o que que acontece aqui no bulbo? A gente vai ter muitas semelhanças com a medula, ok, tá? Se tu já viu a fissura e os sulcos que tem na medula, fica bem mais fácil de tu ver o bulbo agora, porque vai ser a mesma coisa. Então olha só, aqui no meio, lembra lá na medula o que que a gente tinha? A gente tinha a fissura mediana anterior. Aqui a gente tem a fissura mediana anterior, entende? Daí aqui ela vai sumir, que a gente já vai conversar sobre isso. E aqui a fissura mediana anterior, ok? Aqui a gente vai ter, que na verdade eu já risquei, né? Mas o que que a gente tinha lá na medula? A gente tinha o sulco anterolateral, né? O sulco lateral anterior. Então, aqui é a mesma coisa, sulco lateral anterior. Sulco lateral anterior. E o próximo sulco que a gente teria lá na medula, mesmo que a gente esteja vendo uma vista anterior, a gente consegue ver aqui, tá? Que é o sulco lateral posterior, que vai ser aquele mais lateral aqui, ó, dos dois lados. Então, bem semelhante com a medula, se caso já tenha visto a medula, facilita bastante. O que que a gente tem de interessante aqui que eu tinha deixado para comentar? Essa parte do cruzamento, essa parte que dá uma sumida aqui na fissura. Por quê? Aqui passa o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal ele vai vir aqui pela pirâmide, tá? E ele vai cruzar. 90% dele cruza aqui, que é o córtico espinhal lateral, tá? O córtico espinhal anterior ele vai seguir reto e decussar só a nível medular. Porém o lateral, que é 90% do trato, ele vai cruzar aqui e daí vai fazer essa decussação, que é a decussação das pirâmides, ou decussação motora também pode ser chamado, tá? Por quê? Porque o trato córtico espinhal ele é um trato motor, né, que leva a motricidade voluntária, tá? E tanto por isso, olha só, a gente tem as pirâmides aqui, né? Que tem aquela divisão dos tratos piramidais e os tratos extrapiramidais. Então, olha aqui, ó, o córtico espinhal anterior e lateral, eles são os tratos piramidais, porque eles passam aqui nas pirâmides. Tá? Eles vêm aqui, daí, então eles vêm aqui, daí o lateral vai cruzar aqui e vão ir e vão descer, tá bom? Essa engordada que tem aqui do lado do bulbo, essa bolotinha que tem aqui que se chama oliva, o que que acontece? Na parte micro, a gente vai entender melhor por que que ela é formada, tá? Mas basicamente ali vai ter o complexo olivar. E aquele complexo olivar ali, eles vão ter mais corpos neuronais ali, né? E acaba fazendo esse abaulamento aí, que é representado na parte macro como essa oliva. Tanto até por conta dessa oliva que esses sulcos aqui eles podem até ser chamados de sulco pré-olivar e pós-olivar, tá bom? Agora, então, mas isso vai dar para ver melhor quando for para micro, que lá tem bem bonitinho o complexo olivar, é bem legal de ver ele. Hã, então, agora a emergência dos nervos cranianos, que talvez seja a parte de maior importância aqui para essa vista que a gente está vendo, ok? Então, os nervos cranianos eles vão seguir uma ordem como? Eles vão de cima para baixo, de medial para lateral. Então, fugindo um pouco aqui do bulbo, vindo para o mesencéfalo, para a ponte, isso aqui seria o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Agora a gente entra no bulbo. Então, seguindo a mesma ordem, só um não vai seguir a ordem, né? Sempre tem. ah, então, o nono, o décimo primeiro e aqui o décimo segundo, tá? Por que que eu digo que ele não segue a ordem? Porque ele não tá exatamente naquela ordem de cima para baixo, de medial para lateral, ele tá meio avulso ali. Mas é só lembrar dele à parte e saber
que no bulbo vão emergir então o nono par nervo craniano, o 11º e o 12º, que então vai ser, né, o glosso faríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso, tá bom? E notar aqui, né, que o hipoglosso ele vai vir aqui no sulco anterolateral, tá? Vai emergir do sulco anterolateral e os outros vão emergir ali do sulco posterolateral, tá? Como dá pra ver aqui na imagem. A oliva ela é bem boa para visualizar isso, porque tu vê ali o que tá pós-olivar e o que tá pré-olivar, tá bom? Acredito que então na parte anterior do macro seja isso do bulbo. Aqui é uma imagem da prática, tá? Não tá com os nervos aqui, mas então fissura mediana anterior, as olivas, os sulcos. Eu coloquei mais para visualizar mesmo, mas claro que para estudar é melhor ver essas imagens do Nether mesmo. Aqui, então, a mesma coisa, só que tá com os nervos, né? Que aqui os nervos foram decepados, tá bom? Mas basicamente a mesma coisa. Se quiser pausar e identificar alguma coisa, tentar identificar, daí pause. Tá bom? Então a gente vem aqui para a parte posterior agora do bulbo, ok? A gente vai ter o que aqui de interessante? A gente vai ter a porção aberta do bulbo e a porção fechada do bulbo. Por que aberta, por que fechada? Porque a porção aberta seria isso aqui, ó. E ela é aberta porque aqui a gente tem o quarto ventrículo, né? Então a gente tem que abrir ali, abrir, para daí visualizar aquela porção. Já essa aqui não, essa aqui é a porção fechada. Daí a gente que é semelhante lá com os sulcos da medula que a gente já vai ver, ok? Então, como eu tinha comentado, se tu já sabe os sulcos da medula, já estudou a medula, isso aqui é basicamente uma revisão. Ah, ó, então, esse aqui, como a gente tinha lá na medula, o sulco mediano posterior, tá? Esse aqui é o Obex. Aqui, a gente tinha, lembra lá na medula a nível cervical, que vinha lá os fascículos, grácil e cuneiforme? Então, aqui tem o sulco intermédio posterior. Sulco intermédio posterior, sulco intermédio posterior, mais lateral aqui, então sulco posterolateral, sulco posterolateral. Uh, Na medula, então, lá no funículo posterior dela, subiam os fascículos, né? O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O grácil trazendo sensibilidade nos membros inferiores e o cuneiforme trazendo sensibilidade nos membros superiores. Aí eles vinham até o bulbo, quando eles chegam no bulbo, eles fazem a sinapse no núcleo deles, né? No núcleo cuneiforme e no núcleo grácil, que a gente vai ver depois na micro melhor isso. Mas a representação, assim, a característica macro que a gente consegue ver, notar isso, são os tubérculos, tá? Eles vão se representar aqui como tubérculos, ó. Então a gente vai ter o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme. Grácil mais medial, lembrem lá do músculo grácil que ele era mais medial ali na coxa. Então aqui o fascículo grácil ele é mais medial, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme. Da porção fechada seria basicamente isso. Tem também o tubérculo trigeminal, tá? Que é do núcleo espinhado trigêmeo lá, mas ele vem lá desde cima. Tem uma outra vista que, que vai dar pra ver melhor isso, mas tá ele ali. Mas não tem tanta importância assim quanto os outros. Já então na porção aberta, o que a gente vai ter de legal aqui? A gente vai ter essas estrias, tá? Essas estrias vão dar uma noção aí do que é ponte e do que é bulbo. E aqui a gente tem os trígonos, ok? A gente vai ter o trígono do hipoglosso aqui, superior, e o trígono do vago aqui. O trígono do hipoglosso, então, ele é do 12º par nervo craniano. Já o trígono do vago é do 10º par nervo craniano. 12 é maior que 10, logo o 12 vai ficar acima do 10. E aqui do lado a gente vai ter a área vestibular, ok? Que ela vai seguir aqui para ponte também. Que ali a gente vai ter os núcleos vestibulares, medial e inferior, como a gente vai ver melhor na micro. Então, basicamente, seria isso da vista posterior aqui do bulbo. Dá para comentar também do pedúnculo, tá? Aqui é o pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar ele vai fazer então a comunicação do bulbo com o cerebelo. O médio faz da ponte com o cerebelo e o superior faz do mesencéfalo com o cerebelo. É bem intuitivo, bem tranquilo de lembrar disso. Aqui é uma vista prática, tá? Eu não vou me prolongar, senão o vídeo fica muito longo. Mas se tentarem identificar alguma coisa, aqui sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme, mais ou menos, né? Eh, Tem que imaginar um pouco aí, mas enfim. Aqui também é a mesma coisa, se quiserem pausar aí, dá uma olhada. Coloquei mais a título de curiosidade mesmo. E aqui é uma imagem para explicar essa parte de porção aberta, porção fechada, por que é aberto, por que é fechado, como assim, tá ligado? É que isso aqui é o quarto ventrículo, tá? Então olha só, a gente tem que abrir essa parte aqui
para conseguir visualizar o que tem aqui, entende? Então por isso que a porção aberta, que tu tem que abrir mesmo ali e ver. E daí a porção fechada já não, tá bom? Eu coloquei essa imagem mais para exemplificar isso, para mostrar assim, caso ainda não tenha visto o quarto ventrículo, tá bom? Agora vamos ir para a parte microscópica do bulbo. E daí vamos fazer a divisão como o Ângelo Machado faz a divisão, que ele faz essa divisão então de substância cinzenta com os núcleos dos nervos cranianos e a substância cinzenta própria do bulbo. Aí a gente vai ter núcleos motores, núcleos sensitivos, e daí tem todos esses núcleos motores, todos esses núcleos sensitivos. Daí a gente vai dar uma olhada ali, conversar um pouco sobre cada um. Tem essa imagem que, assim, ela dá uma assustada quando tu bate o olho, porque é um monte de nome pra tudo que é lado, nome pra lá, nome pra cá, mas acredito eu que não precise lembrar exatamente onde está cada núcleo, mas é bom saber os núcleos que tem ali e mais ou menos o que eles vão fazer, tá? Que informação eles vão levar ali, que estímulo. Então, olha só pra gente se habituar aqui, se situar no mundo, aqui é a fissura mediana anterior, aqui são as pirâmides, né? E aqui é o assoalho do quarto ventrículo. Então, quer dizer que aqui é anterior e aqui é posterior, tá bom? E vamos comentar então sobre esses núcleos aqui, os núcleos motores dos nervos cranianos. Na verdade, eu vou passando os núcleos aqui, motores, sensitivo, enfim. Esse aqui, por exemplo, é o núcleo ambíguo, ok? Ele vai ser do nono, do décimo primeiro par do nervo craniano, e ele vai fazer lá a musculatura da laringe e da faringe. Já esse aqui vai ser então o núcleo. Ó, aqui tem o trígono do nervo hipoglosso, né? O núcleo do hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano, ele vai fazer lá a musculatura da língua. Já esse aqui então o núcleo dorsal do vago, ok? Do 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago, e ele vai estar relacionado com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Já aqui a gente tinha a área vestibular lá, né, na macro, lembre? Aqui a gente vai ter então os núcleos vestibulares, núcleo vestibular medial e inferior, que são do 8º par do nervo craniano, tá bom? Aqui a gente tem o núcleo solitário, tá? Que é o núcleo relacionado lá à gustação, que é do 7º, do 9º e do 10º par do nervo craniano. A gente vai ter também aqui o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, ok? Que aqui são bastante nervos cranianos, olha só. É o quinto, o sétimo, o nono e o 10º. O quinto ele vai trazer a sensibilidade da face, o sétimo, o nono e o 10º ele traz a sensibilidade do pavilhão auricular, ok? E acredito que seja isso, né? Olha só, a gente já falou do ambíguo, do hipoglosso, do dorsal do vago, aí o soro livatório, já comento dele, do trato espinhal do trigêmeo, trato solitário e os núcleos vestibulares. O trato salivatório, ele não está aqui porque ele é um pouco mais superior, ele não está demonstrado nessa imagem, mas ele seria do nono par de nervo craniano, e ele é um núcleo motor que está relacionado lá com a glândula parótida, ok? Agora, então, vindo para outra parte da divisão que o Ângelo Machado traz, que seria a substância cinzenta própria do bulbo. Vou mostrar primeiro a parte aqui do complexo olivar, que é melhor de ver nessa imagem, e depois eu mostro o núcleo grácil, o cuneiforme acessório, numa outra imagem, num outro corte que fica melhor de ver. Lembrem lá na macro que eu tinha comentado sobre aquela oliva, aquela bolotinha que tinha? Então, a bolotinha seria isso aqui, tá? Isso aqui. E daí eu tinha comentado que tinha o complexo olivar, né, e tudo mais. Então, o complexo olivar ele vai ser a junção aqui desses três núcleos olivares. Tem esse aqui que parece uma cobra, que é o mais legalzinho, que é o núcleo olivar inferior, e os núcleos acessórios, tá? O núcleo olivar acessório medial e o núcleo olivar acessório dorsal. E daí eles ali vão formar então o complexo olivar. E daí acaba que eles formam então na parte macroscópica essa oliva, como a gente já viu lá na parte anterior do bulbo, né? Naquela vista anterior. Então aqui foi mostrado o complexo olivar inferior. Depois, quando a gente falar das fibras arqueadas internas, eu vou comentar sobre a relação interessante que ele tem lá com a aprendizagem motora. Ok? Essa parte aqui dos núcleos, o que é de interesse saber? Que nem, por exemplo, saber exatamente onde o núcleo está. Ok, legal, sim, é mais decoreba, né? É decoreba. Mas que nem, por exemplo, lesões bulbares, elas têm uma característica, por exemplo, de disfagia, que é que é dificuldade na fala, e dificuldade na fala, disfagia que é dificuldade de deglutição,
e também de fonação, tá? Eu pensei na fonação e falei o contrário. Por quê? Porque tem ali o núcleo ambíguo, tá? Que está relacionado com a musculatura da laringe e da faringe. Então, lesões são lesões características, né? Então tem essa importância aí que é legal saber da parte clínica, né? Tu sabe, parte anatômica, mas saber exatamente onde está cada núcleo, como eu comentei, é mais uma decoreba mesmo. Aqui então é um corte, né, histológico aí do bulbo. Olha só que legal o núcleo olivar inferior. Aí, como eu passei antes lá também, se quiserem pausar, achar, tentar achar as coisas aí, enfim, coloquei só pra verem mesmo. Aqui é a mesma coisa, se quiserem pausar para dar uma olhada, mas é exatamente o que eu falei lá na outra imagem, só que numa vista real, né, assim, da coisa. Aqui, então, a gente vai falar sobre a historinha que o Ângelo Machado traz, tá? O Ângelo Machado, para mostrar mais ou menos a função ali, os núcleos envolvidos em cada coisa, eles vão, ele vai comentar sobre o ato de tomar sorvete, ok? Ele vai contar uma historinha do ato de tomar sorvete e vai utilizar ali os núcleos para exemplificar isso. Então eu vou contar a historinha. Eu não sei ela assim tão bem, mas eu vou contar do meu jeito. Então, a gente vai lá tomar um sorvete, tá? A gente vai lá tomar o sorvete e a gente toma o sorvete, a gente tá indo de pé, né? Lá comprar o sorvete. Então, núcleo envolvido, núcleo vestibular, que a gente tá de pé lá. Aí a gente comprou o sorvete, tá? Quando tu compra o sorvete, tu pega ele na mão ali, e daí tu tem que dar a lambida no sorvete, né? Pra tu lamber o sorvete, tu usa o núcleo do hipoglosso, ok? Por quê? Porque ele faz a motricidade lá da língua. Depois que a gente der uma lambida no sorvete, a gente tem que ver se ele tá frio mesmo, né? Se ele tá frio, assim, se é realmente um sorvete. Essa é a parte mais viajada da história, mas, né? Teve que ser incluída aí pra botar o núcleo aqui do trato espinhado trigêmeo. Então a gente notou já que ele tá gelado ali, que ele é que é um sorvete, né? Nesse momento, a gente já tá com água na boca, né? Porque, o sorvete é bom e tal. Então, o núcleo envolvido, núcleo salivatório superior, tá? Aí a gente vai ãh, engolir o sorvete. O núcleo envolvido, núcleo ambíguo, que está relacionado lá com a musculatura da laringe e da faringe, ok? E daí a gente usou ali a gustação, né? A gustação do sorvete. Núcleo envolvido, núcleo do trato solitário, tá? Aí o sorvete vai chegar lá no nosso estômago e vai sofrer lá e vai cair lá no suco gástrico. Então, núcleo envolvido, núcleo dorsal do vácuo, ok? Basicamente essa historinha é mais para lembrar mesmo as funções ali, que é bem legal, tá? Agora então a gente chega na parte ali das fibras, ok? A gente vai ter as fibras arqueadas internas e as fibras arqueadas externas. E eu também tinha ficado de comentar da substância cinzenta própria do bulbo, né? Lembrem lá atrás que eu falei aqui, ó. A gente já falou disso aqui, né? Agora a substância cinzenta própria do bulbo. Então, complexo olivar, que já foi comentado nessa imagem ali, que é da cobrinha e tudo mais. Então, núcleo grácil, cuneiforme e cuneiforme acessório, que fica melhor de ver nessa imagem aqui. Ó, então, núcleo grácil e núcleo cuneiforme, ok? O que ocorre aqui? Lá na medula, a gente tinha o funículo posterior. No funículo posterior, a gente tinha os fascículos, né? Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Vão entrar lá pelo corno posterior, ir para a substância cinzenta, subir até o bulbo. Quando eles sobem até o bulbo, eles fazem a sinapse. Sinapse no núcleo deles. Então, núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Então, basicamente seria isso. Uh, que daí lá na parte macro, lembra que a gente tinha o tubérculo grácil e o tubérculo cuneiforme? Então, tudo faz sentido aí, né? Agora, então, tem outra divisão que o Ângelo Machado traz, que são as fibras arqueadas internas e as fibras arqueadas externas. É bem tranquilo isso, tá? Não, é bem de boa. Fibras arqueadas ou fibras transversais, mesma coisa. Porque olha só, quando os fascículos ali grácil e cuneiforme eles estão subindo, eles sobem ali fibras longitudinais, tá? Daí eles chegam no bulbo e eles vão cruzar, tá? Eles vão vir aqui e vão cruzar pro leminisco medial, ok? Nessa de cruzar, eles vão ter então fibras transversais, né? Porque eles estão cruzando. Então, fibras arqueadas. E interna, por que interna? Porque ela passa aqui o plano mediano do bulbo, entendeu? Ela passa internamente aqui no bulbo. Por isso que é fibra arqueada interna. E, agora comentando do lemenisco medial, lembrem lá que no
funículo posterior, então a gente tinha os dois fascículos lá, e daí o nome daquilo era coluna dorsal leminisco medial, né? Que ele vinha então da medula espinhal, ia lá para o bulbo, cruzava no bulbo, ia para o leminisco medial e subia para o tálamo. Tá? Coluna dorsal leminisco medial, trazendo que tipo de informação? Sensibilidade vibratória, tá? Tato epicrítico e propriocepção consciente, que vão cruzar aqui no leminisco. Então aqui, quando ele dá essas fibrazinhas aqui, são as fibras arqueadas internas. Qual outro tipo de fibra arqueada interna que a gente vai ter? São fibras que vêm lá do complexo olivar, tá? Lembra que eu tinha comentado lá antes, quando eu comentei do complexo olivar, eu falei que tinha lá umas fibras que tinham uma relação interessante com a aprendizagem motora? Então, são as fibras olivocerebelares, ok? Elas estão relacionadas lá com a aprendizagem motora. Elas vão vir do complexo olivar, vão ir para o pedúnculo cerebelar inferior, tá? Então, elas vão cruzar o plano mediano, vão estar transversas, né? Então, arqueadas internas ali, vão cruzar o plano mediano e vão lá para o pedúnculo cerebelar inferior, indo lá para o cerebelo. Ok? E estão relacionados então com a aprendizagem motora. A aprendizagem motora é aquela coisa, né? Que nem, por exemplo, dirigir. A pessoa dirige uma vez, duas, três, tantas vezes, que quando vê a pessoa está dirigindo já automático, entende? É isso. São essas fibras que têm relação com isso. Tá? Aqui é a mesma coisa, não vou ficar me prolongando. Se quiserem pausar, tentar achar as coisas aí, é mais para ver, ter uma imagem mais legal aí. E aqui, ó, aqui é uma imagem do Ângelo Machado também, né? Que eu mesmo tirei foto do livro. Para mostrar a fibra arqueada, ó, uma fibra arqueada interna, o livro cerebelar, como a gente acabou de ver. Aqui então o complexo olivar, ela vai vir, ó, passar aqui o plano mediano e ir lá para o pedúnculo cerebelar inferior, indo para o cerebelo, tá? Então ela é arqueada, ela é transversa, porque ela está no transversal ali, e ela vai lá para o pedúnculo cerebelar inferior, né? Passa o cruza aqui no bulbo. Já que a fibra arqueada externa, ela vem do núcleo cuneiforme acessório, tá? Lembrem lá da tabelinha que até faltou falar do núcleo cuneiforme acessório, aqui que ele entra na história, que ele vai ter então essa fibra arqueada externa aqui, ó. Podem ver que ela passa mais externamente, ok? Ela não cruza o bulbo assim, não passa no meio do bulbo, entende? Por isso que ela é externa. Uh, Aqui e vindo para o pedúnculo cerebelar inferior, tá bom? E daí indo lá para o cerebelo. Então basicamente seria isso de relação de fibras arqueadas internas e externas. Aqui então a gente chega nos finalmente do bulbo, ok? Nos finalmente, na última parte, mas não menos importante, ok? Porque essa parte é bem importante, que é a formação reticular. Essa formação reticular ela fica ali entre os núcleos e os tratos, e ela vai ter então três principais centros ali, três centros, ok? Que são o centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito, tá bom? Isso faz com que lesões bulbares possam ser graves, né, por conta desse centro respiratório e centro, botei um P aqui, centro respiratório e centro vasomotor, ok? Então basicamente seria isso, assim, a formação reticular, lembrar ali do centro respiratório, vasomotor e do vômito. Uh, e da macro e da micro seria isso do bulbo. Aqui são as referências, tá? Esse atlas de neurocirurgia aqui é bem interessante, tá? Quem que for acessar, aqui ó, é esse atlas aqui, que é da onde eu tirei aquelas imagens práticas, porém além de ter aquelas imagens, tem vídeo de cirurgia, tem uma infinidade de coisas naquele site, é bem legal para neuro. O Atlas de Neuroanatomia para Patologistas também foi aquelas imagens que eu passei mais rapidamente ali para não me prolongar tanto, mas é bem legal de dar uma olhada nesse site. E o Netter e o Ângelo Machado, né? Então acredito que seja isso de bulbo, tá? Deem um like aí, que o like é legal lá, eu vejo que deram um like, eu fico feliz. Isso aí, valeu!